Um dia a gente tava na Dutra, dentro do carro, aí eu falei, pô, Fábio, eu quero te agradecer, cara. Porque lá atrás você me deu um conselho tal, 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 tal. E eu segui seu conselho e hoje eu tô bem melhor, né? Um pai melhor, um marido melhor e tal. Aí ele falou, cara, não me agradece não, é mérito teu. Eu só te falei. E você que fez. E você tocou entendeu? num ponto que eu acredito muito, que é o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então, quando você vai lá, pô, por mais que você tá trabalhando na sua casa, você se veste bem, Sim. você encara aquilo como é o seu foco, você coloca energia, não tem como as coisas darem errado. E como eu transformei o meu primeiro capital de giro? Eu tinha um carro que era quitado. Né? Tinha o trabalho do dia a dia, tinha um carro quitado, peguei o carro, alienei no banco, peguei o dinheiro, mantive com o carro e comprei essa primeira compra aí, mais volumosa, e surgiu lá a primeira loja da Inova Lux, né? Vamos pra cima. Obrigado, Sejam muito Gustavo. bem-vindos. Obrigado, Gustavo. Legal. Galera, antes da gente falar de negócios, queria que vocês se apresentassem aqui. Conta um pouquinho da sua história. Mas, aqui tem um mesclado de várias histórias, né? É o Flávio pai, é o Flávio marido, é o Flávio que tem história do começo, né? Mas assim, eu sou carioca, né? Nascido na Baixada Fluminense, lá em Nova Iguaçu, Ruhu Nova Iguaçu, famosa, né? Boa. E a gente tem uma história de nascido de pais simples, né? Pai vindo da construção civil, a mãe lavadora de roupa, e criado com o pé no chão, descalço, lá na Baixada Fluminense. E da minha família, dos irmãos, eu sou o primeiro empreendedor e aquele que tem um marco na mudança da história da nossa família, tanto da família da parte da minha esposa, quanto da parte dos meus pais. A gente é aquele que tem o ponto de inflexão e transformação. Então, e aí, nisso aí tem várias histórias, como isso começou, né? Aí, nessa brincadeira, sempre trabalhando muito, né? Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Primeiro trabalho de vendedor, eu vendia pinga no boteco do meu tio, lá em Quintino de Bocaiúva, em Caxias, ou no Rio de Janeiro. E eu não sabia que eu me tornaria um vendedor futuramente, né? E aí a gente foi crescendo, né? Enfim, eu trabalhei na construção civil junto com meu pai, fui ajudante de serralheiro, ajudante de pedreiro, fui mecânico de manutenção, fui vigilante. E nessa pegada de estar no meio, ser um vigilante, né? Eu trabalhava dentro da Receita Federal e numa unidade da Receita Federal e o network, né? A média das pessoas que você convive lá me inspirou a buscar, a estudar melhor e me capacitar. E eu fui fazer uma faculdade de contabilidade na época, né? E a parte contábil me inspirou porque eu trabalhava dentro da Receita Federal. E eu falei, pô, aqui é o caminho. E eu comecei a vender também o meu serviço de fazer declaração de imposto de renda, né? E eu peguei alguns clientes ali, já ganhavam dinheiro por fora. E aí depois a gente migrou para a administração e foi onde eu me encontrei na parte de gestão, marketing, processos e tal. E a gente trabalhou dentro de uma área comercial e aí me inspirou a gente começar a nossa história, a nossa trajetória aí da Inova Lux, e aí tem muito pano para manga aí para contar. Eu acho que não deu 2 minutos de podcast e já saiu uma porrada de insights aqui. Verdade. Cara, a minha história, eu nasci numa favela chamada Morro do Turano, né? E da minha família, dos meus irmãos, eu sou o único que saiu de lá, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar na construção civil, fazendo obra. E aí a gente abriu uma pequena empresa, eu conheci o Flávio. E o Flávio me ajudou, entendeu? E estendeu a mão para mim. E eu comecei a melhorar dentro da obra lá, na construção civil. E aí depois a gente veio para trabalhar na Inova Lux. Assim, de forma resumida. Ele falou, cara, tô precisando de um cara de confiança aqui, esse cara é você, vem para cá trabalhar comigo. E aí eu larguei tudo lá e vim pra cá. Legal. É isso. Galera, e olha que forte aqui as lições que eles trouxeram, né? Não é porque você nasceu numa condição que você vai ficar naquela condição pra frente. Acho que a nossa visão, ela tem que ser muito maior do que a nossa condição. A gente tem que ter um sonho, tem que ter perseverança, porque por mais
desafiador que foi a infância, eu acho que em nenhum momento vocês se colocaram como Não, vítimas, de né? maneira nenhuma. Foram procurando se relacionar com pessoas melhores, adquirir conhecimento. Pô, que lição. Exato. Eu acho que pra gente, nós que temos o sonho de crescer, a gente tem que ter pessoas inspiradoras. E se ao nosso derredor a gente não encontra isso, onde a gente pode encontrar? Você falou que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Você foi encontrar essas pessoas no seu trabalho. Sim. E te gerou uma zona de desconforto. Pô, não quero viver nessa condição. Eu quero ser mais. Eu quero dar do bom e do melhor pra minha família. E aí foi quando você iniciou o projeto da Inovalux, que, acredito eu, muitas pessoas desacreditaram. Até você mesmo, no início, desacreditou. E hoje é essa potência que vocês são no Rio de Janeiro. A gente não tem aquele plano de negócios, né? Quem começa a empreender dessa forma, porque na faculdade a gente aprende a fazer um plano de negócio, etc. Mas assim, é legal a faculdade, mas nada melhor do que a prática, né? Então assim, até chegar na visão Inovalux, né? Da empresa, na verdade, o que eu tinha como ideia, falar, eu preciso de empreender. Porque antes de empreender no meu CNPJ, eu já empreendia no CNPJ de outras pessoas, né? Através de, eu costumo dizer nos meus treinamentos lá para a minha equipe, né? Ande mais uma milha, né? Faça o que o mestre ensinou para gente, né? Faça além, mesmo sem que as pessoas não estejam te vendo, te observando, faça além. Aí eu dou o meu exemplo, né? Lá eu moro ainda na Baixada Fluminense, porque meus negócios estão lá, né? As lojas estão lá, mas a distância de onde eu trabalhava para onde eu morava dava aí de carro com trânsito 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu cansei de sair 11 horas da noite do escritório onde eu trabalhava, montando processos de licitação, porque nós tínhamos um compromisso no outro dia. Então, assim, mas ninguém me pediu para fazer isso. Era um compromisso que eu tinha com o meu resultado, né? Não era para o meu patrão. Então, mesmo de forma intuitiva, eu já trabalhava, eu já empreendia no CNPJ do outro, né? E quando contando a história, né? Quando a gente foi trabalhar nessa indústria, antes de ter a minha empresa, eu trabalhava numa indústria no segmento de iluminação pública. E a gente, eu sentava, hoje eu estou sentado aqui à mesa com empresários, pessoas de sucesso, estamos aqui em São Paulo, né? E sentar à mesa com pessoas sempre foi o meu objetivo, né? De aprender, sentar à mesa, estar sentado à mesa ali das pessoas que têm mais experiência. Então, que experiência que eu tive nessa indústria? Eu trabalhava numa indústria que tinha 65 anos de existência e o meu diretor ele tinha na época 80 anos. Olha a carreira do cara. Ele pegou várias fases, né? E antes ele faleceu no ano passado e antes dele morrer eu liguei para ele agradecendo pela oportunidade dos ensinamentos, né? E ele me devolveu o agradecimento. Ele falou: eu agradeço a você porque você é grato a mim, porque eu entrego toda a honra para você, porque o que eu ensinei para você, eu ensinei para várias outras pessoas, mas poucos tiveram sucesso, né? Então eu tinha sede da transformação e ali não se tratava de dinheiro, não se tratava de melhor salário, etc. Se tratava do conhecimento, da expertise, daquilo que eu podia absorver para chegar até aqui, entendeu? Então, assim, eu sempre tive isso como princípio. E eu falo com o pessoal, ande mais uma milha, vá além, né? Aprenda, pega os códigos que estão aqui por trás, entendeu? E o nosso objetivo, no final, não é o dinheiro, é fazer com que a gente tenha as histórias, né? A história do Cid, de transformação, e a gente tem várias outras histórias de transformação no nosso time, no nosso grupo. E conforme eu falei, a gente só tá no começo. Tem muita coisa para fazer. E eu achei fantástico isso que você trouxe, a gratidão. Eu acredito muito nisso, né? Todas as segundas-feiras a gente começa na empresa e faz uma oração de agradecimento mesmo. Não nada relacionado a um culto religioso, mas porque eu acredito que quando a gente começa o dia agradecendo, as coisas fluem melhor, né? E o poder que tem na nossa mente de fazer as coisas acontecer, somados à dedicação. Sim. A milha extra que você falou, não tá ali no escopo do seu trabalho, mas você já tá com a mente pronta para ser empreendedor, você já tá fazendo aquilo no CNPJ dos outros, vamos dizer assim, você vai trazer pro seu e vai ter sucesso. O que o Flávio falou assim, né? Faça aquilo
por mais que esteja alguém olhando ou não, eu acredito que tudo que nós fazemos, sempre alguém vai estar olhando. Mesmo se a gente estiver numa sala, sozinho, o nosso eu do futuro vai estar olhando para aquele momento. E você é muito grato ao seu diretor, né, que te deu todo o apoio, todo o ensinamento, mas eu acredito que conhecimento, ele não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Sim. Você pegou o conhecimento que ele te passou, aplicou e hoje você teve sucesso com isso. Então, só a gente reter esse conhecimento e não botar em prática, a gente não vai sair do mesmo lugar. A gente tem que praticar, tem que levantar cedo, fazer coisas que muitas das vezes a gente não gostaria, mas que é necessário. Bem legal. E a gente tava num bate-bola aqui antes, né? A gente tava se conhecendo um pouco melhor e tal. E eu perguntei pro Flávio, quem é o Sidney? E aí ele falou, pô. Aí ele contou uma história engraçada. Falou, o cara foi o cara que empurrou o guarda-roupas no quarto da minha filha pra começar. E como que é essa parceria de vocês aí? Então, assim, conforme disse, né? O Sidney, contando um pouco mais da história, né? Eu conheço o Sidney. Eu conheci o Sidney no casamento. Foi no teu casamento? Foi no meu casamento. Ele é casado com a prima da minha esposa. Ele engravidou ela. Pode falar aqui? Passou o cerol na E menina. eu falei pra ele, eu falei, ó, ele é carioca, tem licença poética pra falar palavrão aqui, tá liberado. Passou o cerol na menina e tal. Porra, agora tem que casar. Família tradicional. Amiga, te amo. E lá o Sidney nasceu o Gabriel, que é o filho dele mais velho, e trabalha conosco. Tá numa loja nossa lá. A gente está dando a oportunidade dele de se tornar um gerente lá, estamos treinando ele. Então, tem história. Então, conheci o Sidney nessas circunstâncias, né? E aí, o Sidney foi morar em Bom Jesus de Itabapuana, né? Lá no interior do Rio de Janeiro, já divisa com o Espírito Santo. Aí foi trabalhar no supermercado, de açougueiro e tal. Enfim, não deu certo lá. Voltou para o Rio de Janeiro, sem eira nem beira, não tinha nem onde morar, né? Verdade. Não tinha nem onde morar e tal. E a gente, eu carrego isso comigo, princípios, né? De estender sempre a mão, de ajudar as pessoas. Isso é algo natural meu, né? E a gente viu a condição, eu falei, sim, a casa do meu pai está vazia lá, ele está morando, saiu daí, meu pai e minha mãe, que já faleceu. Vamos lá, mora na casa deles lá e vamos embora, vamos começar a história. Tá? Então, essa é a nossa história que começou lá atrás, de amizade, de respeito, de carinho um pelo outro, né? E ele é o cara que é o meu amigo, entendeu? Para onde a gente vai, a gente está junto e tal, e eu ando com poucas pessoas, mas é um cara que a gente pode confiar, entendeu? Então, assim, evoluiu nessa história, ele não trabalhava comigo, a gente tem um processo. E nessa fase, eu trabalhava de funcionário. Sim. Né? E aí, nesse processo de evolução, que eu chamei para ele trabalhar comigo, eu já tinha feito uma sociedade que não deu certo, né? E qual a história do quarto da minha filha? Eu abri a empresa, fui tocar uma empresa. Eu tinha lá, meu sogro tinha uma lojinha que vendia doce lá em Belfor Roxo. Fala os nomes, vocês não conhecem, mas assim, o pessoal do RJ aí sabe. Belfor Roxo, ó, vou falar aqui, lá no Gogó da Ema, no Jardim Bom Pastor. E aí ele tinha uma lojinha lá que vendia doce em frente a uma escola, e atrás da escola ele tinha um espaço, onde virou minha primeira sala. Eu tinha um computador, uma mesa e uma cadeira. Aí eu melhorei o ambiente, pintei, botei um ar-condicionado e aí eu comecei a trabalhar sozinho. Eu tinha os clientes, né? Eu já era vendedor, já tinha uma carteira de clientes. E aí eu comecei. E ali a Inovalux surgiu ali, né? Muito nichado no segmento de material elétrico, tal, de iluminação pública, porque era o nosso negócio. E aí, depois de 8 meses, eu fiz uma sociedade que não deu certo, acabou em 8 meses, né? Ainda bem, graças a Deus, que não deu certo. E quando a gente foi começar, esse lance do quarto da minha filha foi isso. Porque nessa sociedade, quando se desfez, esses meus antigos sócios, eu já tinha 5 funcionários comigo. E eles não ficaram com os caras. Eu não tinha estrutura, não tinha, foi de repente. Porque a minha cabeça, tá? E normalmente quem tem sucesso, ele não trava diante dos problemas. Ele sempre vai buscar a solução. E qual que era a minha solução imediata? Melhor lugar, esse lugar. Peguei 4 linhas telefônicas, liguei, instalou na minha casa
Qual espaço que eu tenho aqui? Era o quarto da minha filha. E eu tirei o guarda-roupa, tem foto lá que era lilás, a cor, né? Ela tinha 2 aninhos. Aí o meu funcionário, que trabalha comigo até hoje, trabalha na área interna de venda, ele tomava os Danone da minha filha todinho. E tal. Mas assim... Isso daí não dá justa causa, não? É o Pedro, ó. Não, dá justa causa aí, hein, Pedro? E aí, cara, assim, essa parada, o que eu tinha? Eu falo do poder mental, da energia, o que você tem que trabalhar a sua mente para você se focar e colocar foco no negócio. Esse lugar que era o quarto da minha filha, tinha porta, eu botava a roupa, não trabalhava de chinelo de dedo, de bermudinha, não. Botava a minha roupa como se estivesse saindo para a rua e tal, ir para o meu escritório, eu fechava aquela porta e ali eu estava dentro do meu trabalho. Né? E ali eu vestia o Flávio dono, não era o Flávio pai que estava ali, entendeu? Então isso demorou não sei quantos meses a gente ficou lá, e aí a gente veio a oportunidade da primeira loja, que não era loja, era também um escritório, era um galpãozinho e tal. E aí tem muita história para a gente contar. Então o Sidney, em todas as circunstâncias, todas elas, sem exceção, ele está comigo. Todas. Toda abertura de loja. A gente já saiu de madrugada pintando loja, já quebramos parede junto, a gente já fez a loucura que dá certo. Então a história do Sidney com a gente é essa. E eu tenho gratidão por ele e eu sinto que eu preciso de honrá-lo ainda mais, entendeu? Fazer com que ele... Por isso que eu quero trazer ele sempre para perto de mim. Cara, experimenta isso, viva isso. Vamos para esse momento aqui e tal. Mude, enfim, tem várias histórias aí. É isso, é o Sidney. Tem uma história que vai de encontro a essa que ele contou agora, de gratidão, né? Um dia a gente estava na Dutra, dentro do carro, aí eu falei, pô, Fábio, eu quero te agradecer, cara. Porque lá atrás você me deu o conselho tal. E eu segui seu conselho e hoje eu tô bem melhor, né? Um pai melhor, um marido melhor e tal. Aí ele falou, cara, não me agradece não, é mérito teu. Eu só te falei. E você que fez, entendeu? Então o mérito é teu, não precisa me agradecer. Eu aprendi lá com o meu diretor sobre aí a mesma isso, coisa sempre que o cara falou com ele falou comigo. Aham. Sempre devolver, porque a gente tem princípios cristãos, todo mundo aqui tem, eu acredito que você, da tua fé, estou falando de religiosidade, não é religiosidade, mas sim, fala de princípios do mestre, né? Então, só quem é digno de glória e honra é ele. Eu não sou digno dessa glória, de receber a sua honra, digamos, né? Então, quando você me honra, eu devolvo a honra para você. Para que você não venha assim, vai descer, ter a sua berba, etc. Entendeu? Sim. Não é sobre mim, é sobre sempre você. Entendeu? A gente é só um instrumento, um veículo para poder dar o direcionamento. Uns vão acatar, vão prosperar, outros não. É como Deus, cara. Deus, exatamente. Deus ele é assim. Ele falou, ele me dá o conselho, escolha o bem. Vá pelo caminho para tu viver. E, se você escolher o mal, não posso fazer nada por você, entendeu? Que porrada, hein? Essa parada, entendeu? E eu acho muito bonito esse sentimento de lealdade. E você tocou num ponto que eu acredito muito, que é o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então, quando você vai lá, por mais que você tá trabalhando na sua casa, você se veste bem, Sim. você encara aquilo como é o seu foco, você coloca energia, não tem como as coisas darem errado. E a outra coisa que vocês falaram que eu achei assim muito bacana, a questão do conselho. Porque hoje, vamos falar assim, conhecimento, conselho, a gente pode adquirir em qualquer lugar, né? Mas executar é o que vai trazer o resultado. Fantástico. Exato. O Flávio, e a gente falando de empresa, você contando um pouco da história, isso a gente tá falando de quantos anos já? Quantos anos que a Inovalux está no mercado e... Antes disso, né? O que é a Inovalux? Melhor reformular o que frase. A Inovalux é uma empresa, né? Nós já falamos como ela nasceu, né? Veio através de um sonho, de um projeto, uma luz, né? A Inovalux é uma loja que nasceu como materiais elétricos, por isso o nome Inovalux, né? Já faz alusão à parte de elétrica e iluminação. Isso nasceu em 2013, né? Essa história da lojinha do meu sogro foi 2012 para 2013.
2015, aí teve essas transições de sociedade, de tal, casa da minha filha e tal. 2015 nasceu a primeira loja. A primeira loja foi em março de 2015 que nós abrimos a primeira loja. Como que surgiu a loja? Eu não tinha ideia de vir para o varejo, trabalhar no varejo. Nosso trabalho era prospectando o cliente da forma tradicional. Não tinha ainda o treinamento lá do Sales Club, lá do nosso amigo Thiago Ponce. Não tinha o MyMap também, não né? tinha nada disso, né? Era na marra mesmo, telefone e tal. Não tinha essa coisa padronizada, um script, né? Era muita força de vontade, era muito desejo, e é isso. Então, assim, era isso que a gente fazia. E a ideia era essa, né? Como a gente vai romper isso aqui? Não tinha ideia de como romper, né? A gente vai ter que ir fazendo experiência e tal. Então, aluguei uma loja, um galpãozinho, que tinha um espaço e fazia a mesma coisa. Mas eu já tinha 10 funcionários. Ao invés de 5, já tinha 10. Já tinha um motorista, tinha comprado um carro velho que dava problema toda hora, aquela Kangoo lá, tá bom, a Kanguzinha me dava problema. Enfim, os problemas relacionados ao começo de tudo, cara. As dores que nós temos que enfrentar, as experiências que a gente tem que viver, né? E aí a gente começou a Inova Lux, um representante amigo nosso, chamado Serginho é meu amigo lá, ele me atendia na minha casa, lá no quarto da minha filha, né? Vendendo lâmpada para mim. E ele falou, Flavinho, abre uma loja, cara. Vamos pro varejo. E etc e tal. Eu falei, pô, cara, não sei como é que eu vou fazer isso, rapaz. Varejo, loja e tal. Não, vambora, eu te ajudo, eu te dou um crédito aqui. Começa a pagar com 60 dias aqui e tal. E aí eu falei, pá, beleza. Mas, pô, beleza, se eu não vender essa parada... Aí eu lanço do capital de giro, né? Eu já tinha uma história, já tinha algo girando ali, né? Já tinha algo acontecendo, né? E aí como eu transformei o meu primeiro capital de giro? Eu tinha um carro que era quitado, né? Tinha o trabalho do dia a dia, tinha um carro quitado, peguei o carro, alienei no banco, peguei o dinheiro, mantive com o carro e comprei essa primeira compra aí, mais volumosa, e surgiu lá a primeira loja da Inova. Era lâmpada, basicamente lâmpada, um materialzinho elétrico ou outro tal. A gente foi no distribuidor, falou, cara, como é que, me dá um mix aí de produtos e tal, que hoje a gente tem a árvore mercadológica, tem todo um sistema, tem todo um alinhado. Então eu não sabia qual era o mix adequado. Então assim, até ano passado eu tinha produto que eu tinha comprado errado no início, pô. Então, então a gente vai errar. Sim. O que eu falei antes da gente começar o bate-papo aqui, não tem o melhor momento, o mais perfeito. Mas sim tem o desejo ardente de mudar e fazer as coisas acontecer e ter a coragem de tomar decisão rápida para você mudar o curso rápido se aquilo não der certo. Entendeu? E nunca travar diante das objeções, dos problemas. Então, assim nasceu a primeira loja. E começamos. Eu não ficava na loja. Eu continuava no escritório, prospectando, etc., entrega. E botei 2 candangos lá para tomar conta da loja. Só que eu sou inquieto. Eu olhava aquilo, passava lá, aquela lâmpada tá fora do lugar, o chão tava sujo e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a me meter na loja. Aí daqui a pouco mandei os malucos embora e eu assumi a loja. Então, a primeira loja surgiu em 2015, março de 2015, dessa forma, e fomos trabalhando. Primeira venda feita. Aí eu percebi que tinha o varejo, era legal, que eu vendia faturado para os meus clientes. Então, ele me pagava com 30 dias, né, 28 dias. Mas aquilo ali o cara me pagou na hora. Deu R$238 o dia. Eu vendi R$238 no primeiro dia. Eu falei, porra, esse negócio funciona, é legal e tal. Então foi a primeira experiência com varejo e a gente foi trabalhando. Eu acho que essa sensibilidade do dono, o cara que fez aquela criança nascer, tá ali presente, entender os problemas, viver isso no dia a dia é que vai fazer com que você vá corrigindo os erros, né? Melhorando os acertos, vai se aprimorando e tal. E assim foi. Então, no início foi material elétrico e iluminação. E aí a minha cabeça, eu sempre trabalhei na visão de escalabilidade. Como eu vou escalar isso? Como eu posso replicar isso? E aí vem estudando sobre padronização. Define, padroniza processos, coloque um padrão. Aí, como fazer isso? Como fazer? Sempre perguntando como. E aí o Napoleão Hill fala, né?
que é a lei da atração, que é o cara lá e fala, olha, cara, se você é o desejo ardente, você começa a perguntar para o universo, ele vai responder para você. E aí você, claro, pô, não é uma luz que vem e tal, pô, você vai estudar, vai buscar conhecimento, como eu padronizo isso, como eu escalo, etc. Ah, não consegui encontrar todas as respostas, mas vamos fazer assim mesmo? Aí surgiu a segunda loja. E vamos embora, não sei quanto tempo depois, gente, um ano, não sei. Em 2016. 2016, um ano depois, surgiu a segunda loja. Mas onde eu abri a loja? Na mesma rua. Eu abri a segunda loja na mesma rua. Está lá até hoje. Todas as nossas lojas que foram abertas, permanecem abertas e prosperando e dando fruto. Aí eu falei, porra, mas eu tenho 6 lojas na mesma rua. 6 lojas na mesma avenida. E aí foi, mas pô, uma loja não confio. Eu tenho uma loja em frente à outra. Eu tenho 3 lojas num largo. O que é isso? Experiências. Olha, eu abri a primeira, onde nasceu essa primeira. Aí depois eu abri uma loja de tinta. Depois eu abri uma loja especializada em elétrica, em frente, e eu fui fazendo o teste. E aquele resultado, que eu tinha um faturamento naquele lugar, ele triplicou. O mesmo nome, o mesmo padrão, e é processo. Você segmentou, né, as lojas. Passei a segmentar. Dizer que é o Polo e Nova Lucro. É o polo. Então nós criamos um polo ali, né? Então essa visão de escala. Aí, como que eu vou escalar? Eu preciso de gente. Aí entra no treinamento, desenvolvimento de cultura. Eu costumo falar no meu pessoal, 90% das pessoas que trabalham comigo nasceram dali, eles não vieram do mercado, não são profissionais que vieram prontos. Eles foram treinados por mim, na real, no dia a dia. Então, assim, hoje eu não consigo mais estar tão presente assim, mas a gente participa dos treinamentos. Mas os caras trabalharam comigo lá na loja, colado na minha coxa. Então, e esses estão comigo até hoje. Então, trabalham comigo há 10 anos, 8 anos, e são gerentes das lojas. É o cara que está. São os caras que evoluíram, cresceram, que é aquela missão que eu falei. Pô, cara, começa aqui, começou, tal, vamos evoluir. Olha, e eu jogava para ele, cara. Eu vou jogar um sonho para você. Olha, daqui a um tempo você vai comprar seu carro, você vai ter a sua casa, você vai se casar, você vai construir família, você vai comprar seu apartamento. Anda assim, vamos assim e tal. E assim a gente construiu hoje. Agora é mais difícil, né? Porque hoje a gente tem 150 colaboradores, né? E aí fica mais. Mas a gente consegue. Aí a gente tem que criar a liderança da liderança, né? Então, é o líder do líder. Então, olha, a tua história tem que inspirar o outro. Eu preciso que você faça líder também, assim como eu fiz você. E aí a gente vai criando aquela árvore de liderança, né? E eu acho que quem tá nos ouvindo aí, a nossa audiência, deve ter pensado a mesma coisa que eu pensei ontem quando eu te conheci. Fala, pô, tem 16 lojas. Falei, cara, esse cara não deve ter vida. Deve ser uma loucura. E você falou da padronização dos processos. Como que é a gestão lá hoje? O que você consegue compartilhar, assim, para quem tá querendo dar um passo ali de ter mais um negócio, replicar aquilo que faz? Assim, a gente... eu costumo dizer que a gente tem a Universidade e Nova Lux, né? Nós temos as reuniões semanais, né, com a liderança, né, e temos as reuniões quinzenais com toda a equipe de vendas, né? Então, assim, e aí, claro, tem todo um suporte. A gente tem o nosso back office lá, a galera que fica no suporte de compras, estrutura para atender as demandas das lojas. Aí você tem toda uma estrutura de logística. Mas, assim, na prática, o que acontece a gente tem hoje uma concentração. Todas as compras elas são feitas e chegam num único lugar. Então, eu costumo dizer que hoje eu não sou mais um lojista, eu sou uma operação logística, né? Então, eu padronizei os processos logísticos, né? Então, assim, as nossas lojas são lojas de bairro, não são lojas muito grandes, né? Que é o conceito da escalabilidade. Então, quando você tem um negócio muito robusto, uma loja muito grande, fica difícil de você manusear e fazer as mudanças, né? Então, o que é o conceito? São lojas de bairro que tenha um faturamento aí, de 250 mil reais, né? Que tenha um mix de produtos expostos. Eu não preciso de um estoque grande para essas lojas. O meu estoque central aqui abastece, né? Então, a ideia do varejo é que o cliente chegue na loja, ele pegue o produto, coloque na sacola e leve. O que sai disso, ele vai entrar num processo logístico, né? Que aí a gente tem as entregas expressas
e as entregas por dia posterior. Tudo é logística. Aí eu passei a visão, investi em sistema, ERP, controle, entrada e saída de mercadoria, movimentação de mercadoria. As vendas são feitas nas unidades e elas têm três movimentos, né? Primeiro movimento, sai da loja, onde está sendo feita a compra, ela sai do estoque, porque o cliente pode ir lá no meu estoque central e fazer a retirada, ou ela sai para entrega. Todas as três movimentam o sistema todo integrado. Então, é imprescindível investir em tecnologia, né? Em processos. Então, para gerenciar isso, é exatamente isso. Então, olhando, simplificando, é o input e o output. Como isso entra, como isso movimenta, como sai, como volta e tal. É controle, é sistêmico. Hoje mesmo a gente estava ali conversando com o pessoal da Tigre, e aí veio um insight com o pessoal de tecnologia e falou assim, pô, como é que você controla eventualmente uma ruptura? Que o cliente chegou na tua loja e não tem aquele determinado produto. Como é que você sabe? Você sabe o que você não vendeu? É difícil de medir o que não vendeu. E aí eu peguei o telefone, mandei um áudio para o desenvolvedor, falei, cara, olha, eu preciso de saber o que eu não vendi. Como ele vai fazer? Como eu vou fazer? Bota isso aqui para mim, abre uma aba aqui, coloca essa informação e tal. Ou seja, então, essa visão da escalabilidade, crescimento, está diretamente relacionada à formatação de processos, formatação de cultura. Falando assim, parece que é fácil. Não é fácil, né? Nada é fácil. Nada é fácil. A gente precisa de ter um esforço muito grande, mas é o caminho que nós encontramos no crescimento, entendeu? E a gente tem um projeto aí, são 16 lojas, vou botar aí, fica gravado isso aí, até 2030 nós vamos ter 50 lojas. Esse é o nosso objetivo, estamos formatando para isso, né? E daqui a pouco a gente tá chamando o parceiro para franquear essa bagaça aí, vambora, hein? Quem quer, vou fazer o chamado aí, você que quer empreender, vai entregar todo o know-how da minha vida para você. Nada é oculto, tudo é aberto. Se você quiser, a gente está estruturando, daqui a pouco a gente vai lançar aí, vamos voltar aqui no podcast, promover isso aqui. Vambora. E para quem quiser entrar em contato, como que faz para te achar nas redes sociais? Assim, a gente tem hoje a rede social privada, a gente não está muito, enfim, tem uns problemas do RJ lá, né? Não dá para ficar muito exposto, mas a gente tem a rede social que é @inovaluxrj.com, aliás, @inovaluxrj. Eu tô lá, eu que cuido disso, tem meu pessoal do marketing, mas tá aqui dentro do meu telefone. Pode mandar mensagem lá que a gente responde na hora. Boa, um projeto ousado, hein? Até 2030, 50 lojas. Eu tava até fazendo uns cálculos aqui na cabeça, né? Pô, vocês estão indo pra 16ª loja. Sim. E a primeira foi aberta em 2015. A gente tá falando no intervalo praticamente de 10 anos. Dá mais de dá uma loja ponto 2, uma loja ponto 3 por ano, né? É um avanço muito, muito agressivo, né? E eu queria saber, assim, de onde vem essa agressividade toda, Flávio? Tipo, essa visão que você tem, 50 lojas até 2030. Como que você pensa em fazer isso acontecer? Então, assim, hoje, ao longo dessa trajetória, eu consigo, desde encontrar, a gente já consegue entender. Tem as ferramentas da tecnologia, através de análise de geolocalização, você entender o cenário. A gente já tem mapeado o perfil do nosso negócio, são bairros vivos, né? Onde tem fluxo de pessoas, que tenha sempre uma reforma, uma obra, né? Aí a gente tem, dentro do nosso negócio, a gente tem a separação do que são as vendas orgânicas e o que são as vendas que eu posso trabalhar que estão fora da loja. Não necessariamente o cliente está ali na loja. Aí você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, você tem aí os treinamentos, identificar o perfil de cada cliente baseado naquilo que ele está te pedindo. Se o cara está lá e como ele te pediu, você identifica. Isso tudo é treinamento, né? Uhum. O que ele está te pedindo? Qual produto que ele está te pedindo? Esse produto está linkado a um consumidor que é um profissional, ou o cara que é um instalador, o cara que é um construtor, e identificando esse perfil ali, o meu vendedor é treinado para isso, para que ele direcione para a nossa estrutura macro. E aí eu faço uma apresentação. Eu tenho hoje 16 unidades apresentando a minha estrutura macro. Né? E a consolidação disso agora, né, a gente tem lá no Rio de Janeiro, a gente pode falar, não tem problema nenhum, eu quero chamar a atenção deles mesmo, para eles poderem me enxergar. A gente tem aí o
ao pessoal da Obra Max, né, que vem com conceito, já começou por São Paulo, e eles estão no Rio de Janeiro com 5 lojas, conceito de atacarejo, né, que é um movimento que começou na rede de supermercado e está vindo para o material de construção. Eles são muito agressivos, né, e a gente precisa se posicionar. E a gente está montando um atacarejo que vai se chamar Inova Max. Qual que vai ser o nome? Inova Max. Inova Max. Aí, ó, em primeira mão aí. Adiantando o projeto. Não, eu vou falar. Eu tenho que falar. Vamos embora. Já está acontecendo. A gente vai inaugurar daqui uns 25 dias, que é exatamente o mesmo conceito, né? Tirar aquela visão do balcão, do cara ficar atrás do balcão. Hoje já não tenho eu tenho um balcão lá, mas eu tenho os tóteres de atendimento, que é um autosserviço assistido, é um conceito diferente, tem o corpo a corpo com o cliente, né? E a gente vai ter a experiência hoje do cliente entrar nessa nossa unidade com um carrinho de supermercado ou um cestinho de supermercado, e ele mesmo fazer a escolha, mas ele vai ter uma assistência do vendedor de setor. Então, assim, a gente está consolidando isso agora, né, e com um projeto no futuro de expandir com esse modelo. Mas, assim, nosso principal negócio de escalabilidade é a simplificação do processo. É dominar toda a operação logística. Aí eu tenho que ter 3 respostas que eu preciso de ter dentro do meu sistema, e quem trabalha comigo tem que entender o que eu vendo, de quem eu compro e qual a quantidade que eu preciso para um período Y. E isso controla tudo. Controla o meu mix de produto, comportamento do meu cliente, ele controla o meu fluxo de caixa para eu não comprar nem muito, e também controla a minha ruptura, para eu não comprar pouco, né? Então, assim, já foi o conceito de eu tenho estoque, eu tenho dinheiro. Não. Mentira. Você tem estoque, você tem passivo, pô. Se o teu estoque não tá pago lá, você tem que pagar aquilo lá se tu não vender, né? Então, você tem que ter controle, né? Gestão de estoque, aí é estudar a curva ABC do teu negócio, é usar a lei do Pareto na real mesmo, entendeu? Então, essa questão da escalabilidade está diretamente relacionada ao processo. E como vem essa força? Primeiro que eu não posso voltar para trás. Sim. Eu já botei o meu negócio lá no topo, né? Eu costumo dizer que para trás a gente não volta nem para pegar impulso. Esquece. Os compromissos assumidos são muito grandes. Primeiro com o pessoal que acredita em nós, né? Que a gente tem a promessa. Tem muita gente aí que ainda não comprou a sua casa, tem muita gente que ainda não comprou seu apartamento, tem muita gente que não se casou ainda, tem muita gente que não comprou seu carro. A gente tem que fazer muitas pessoas prosperarem ainda, entendeu? Então a gente tem essa missão e a gente tem que cumprir. E a gente tem compromisso assumido com essas pessoas, compromisso assumido com o mercado, tem o nosso nome, e o compromisso assumido comigo mesmo. Não posso voltar para trás. O que é o nosso papel aqui agora? Transformar os processos mais eficazes. Não pode ser mais feito de qualquer forma na maluquice. Vamos que vai. Não pode ser isso mais. Então, no tamanho que nós estamos, é necessário entender todo o processo, mergulhar profundamente, fazer estudos, e é isso, entendeu? Ô Flávio, e você falou de conectar os pontos, né? A gente estava conversando aqui antes do bate-papo, e algo que você me falou lá fora, né? Nos primeiros 10 anos de empresa, a gente dá o suor, dá o sangue ali, Sim. se mata, trabalha duro, e hoje o que eu ouvi aqui é o trabalho inteligente. Porque a gente está falando aqui de modelos de replicar loja, mas a gente consegue trazer para crescimento de qualquer tipo de negócio. E eu anotei aqui 3 pontos, e se eu tiver errado você me corrige, que eu vou colocar isso em prática lá, porque quando a gente senta com pessoas boas, a gente tem que aprender, né? Pô, legal, me sinto honrado em você falar disso para mim aí, ó. E eu vi, assim, o quanto você preza por pessoas, por cultura, né? De alinhar a expectativa da empresa com um sonho deles, assim, eu acho isso fantástico, e saber que o treinamento, você falou que tem a Universidade Nova Lux, é treinar as pessoas, né? E muitas vezes a gente quer que as pessoas se desenvolvam, mas quanto tempo de fato a gente tem se dedicado ao desenvolvimento das pessoas? Isso é muito forte. E aí o segundo ponto ali que você colocou em relação a processos. Eu acho que quando a gente fala de processos, e nós que somos empreendedores, vendedores, a gente, por natureza, não segue processo, né? E faz e arruma depois. E aí você trouxe algo, é simplificar processo. Não é travar a empresa, não é burocratizar, mas é simplificar para que você tenha escala. Eu achei isso muito forte. E a tecnologia é o que vai dar velocidade
pra você crescer. Eu achei, assim, fantástico. Faltou algum ponto aqui? Não, é exatamente isso, né? Quanto mais simples o processo, costumo dizer o seguinte, tem que ser replicável. Para ser replicável, não pode ser só eu que faço, né? Eu tenho que simplificar. Claro, estrategicamente, as coisas mais profundas, elas precisam ser preservadas, né? Eu tô aqui, mas eu gosto de compartilhar, que eu acho que é um rio, né? A gente está aqui transbordando, né? A gente fala de transbordo o tempo inteiro, e quando eu estou transbordando, Deus tem dado mais coisas para a gente poder avançar. Não é para eu preservar isso para mim, vamos replicar. Então, assim, a simplificação dos processos é que fazem com que a gente consiga crescer, né? E assim, olhando para o negócio real, para o meu negócio, né? Cada vez mais eu quero simplificar. Por exemplo, quando a gente fala das três pilares, o que eu vendo, de quem eu compro e qual a quantidade que eu preciso, eu estou simplificando negócios. Aí eu vou olhar para a ciência, né? Pô, o Pareto já estudou isso, ele já falou do 80-20. E é real isso. Pô, a gente é de negócio. Você pega o teu negócio lá, tu vai ver que bate certinho 80-20. E vai bater. Às vezes dá uma diferença. Esse dia eu puxei lá uma análise, né, da curva A, falei, pô, tá errado, tá batendo 12 aqui. Aí eu vou entender o quê? Cara, por que esses produtos não estão performando? Ele está posicionado de forma correta? O meu vendedor, ele está sendo treinado de forma correta? Vamos chamar a indústria aqui para dar um treinamento melhor? Vamos melhorar a capacitação desse pessoal e tal? Então, assim, eu entendo, cara, que a gente precisa a todo momento estar buscando conhecimento, inovando, se mexendo. Esse conceito hoje de trabalhar, escalar processos mais específicos. Por exemplo, a gente tem, contando um pouquinho da história, onde veio sempre a história da escala, mas em 2020 eu entrei para um grupo que é da Dicenza, né? Que fazia parte do grupo Lafarge-Holcim, e hoje foi vendida para a CSN, e hoje parece que é Fortaço eles, né? E eu fui para modelar. Cara, como é que esses caras modelam processos? E eu entrei, uma loja minha entrou para eu modelar. E aí eu consegui desenvolver a expertise em outras categorias, como da tinta, por exemplo. Eu trabalhava com tinta assim, pô, não conhecia nada de tinta. Vamos lá, bota uma tinta branca aqui, não sei o quê, vamos vender, sabe? Aí fui aprendendo. Aí eu falei, pô, como que eu vou ganhar escala nisso? Eu vou abrir uma loja de tinta especializada. Aí, claro, eu já tinha um nome, a empresa já estava estruturada, e eu trouxe como parceiro a maior fábrica de tinta do mundo, que é a Sherwin Williams, que teve uma aquisição agora recente e se tornou, hoje no Brasil, é a maior no Brasil. No Brasil, ela é a maior por conta dessa aquisição. Mas no mundo, ela é a maior. E eu trouxe para mim, os caras vieram e a gente pegou todo o know-how. E nós estamos agora, inclusive, numa convenção deles, e a gente tem projeto de escalar, aí fica mais fácil. Por quê? De quem eu compro, já sei. O que eu vendo está um mix reduzido. E eu tenho lá a curva baseada no comportamento da minha loja. E aí, para o período que eu preciso. Então, negócio. Aí, vamos lá, agora vamos trabalhar a venda. Aí, qual o canal de venda? Vamos trabalhar os influencers de segmento, que tem um monte hoje aí, a galera que. Não é mais, os caras não são pintores mais, eles são artistas e tal. Vamos dar treinamento e tal. Então, assim, a gente está sempre buscando os caminhos da escalabilidade, né? Então, hoje, o conceito tem a loja macro, né? Que tem, costumo dizer que tem todas as soluções, elétrica, hidráulica, iluminação, pintura, piso, porcelanato. E tem a loja específica, só de material elétrico, só de tinta, né? Que aí a gente trabalha mais profundo. Esse perfil de negócio, eu consigo atrair o cliente qualificado, que é o profissional, que é o influenciador. É o cara que ele não vai estar comigo lá uma vez por ano para comprar uma lata de tinta para pintar a casa dele. Ele vai estar comigo a cada 2 dias para poder, ele indica a minha loja para o consumidor dele, o cliente dele. Então, esse é um nicho específico. Uma loja genérica não consegue comunicar isso. Entendeu? Ele não vai atrair esse cara. Por isso que você usa a tática da segmentação. Da segmentação, da expertise segmentada. Entendeu? Então, eu peguei aquilo que era macro genérico, transformei em segmentos específicos.
E agora com o atacarejo, eu coloquei tudo junto de novo, só que agora eu consigo comunicar, né, de forma profissional, pô, tem um espaço, tá verticalizado, enfim, é uma outra pegada. E a gente já vai desenvolver a marca própria aqui. Isso aí, Exato. agora. Legal. Isso, a gente, falando de marca, a gente já tem alguma coisa de marca própria lá, né? Falando da tinta, né? A gente desenvolveu, você vê, é tudo de sinergia. Por que marca própria? Marca própria protege. Aí, por exemplo, vou botar tinta, tem vários fornecedores. Aí eu tenho a tinta as 3 maiores no Brasil são Coral, Souvenir e Sherwin Williams. Aí tem outras marcas. Eu peguei um parceiro, né, regional, com qualidade, e falei, bota a minha marca. Que aí a minha segunda opção para o cliente, né, que quer uma linha mais econômica, é a minha marca. Só que é a minha marca com qualidade. Então eu já tenho a minha marca própria de tinta, com complementos de pintura e tal, e vamos avançar lá para as ferramentas, para os discos, né? Ô, Flávio, você comentou aqui, eu fui ligando alguns pontos, né? A importância de estar com pessoas boas. Você trouxe o exemplo da Tigre, trouxe agora, e a gente está no ambiente certo, tá em mesas com pessoas que conversam, adquirindo o conhecimento certo para que a gente possa executar. Hoje, assim, foi uma verdadeira aula aqui. Acredito que está agregando demais para quem está nos ouvindo também. E a gente vai chegando aqui na parte final do podcast. Pô, mas já, rapidinho. O bate-papo é tão gostoso que a hora gente passa fica aqui rápido. direto, cara. Se deixar, tem muita história, mas vamos ter que marcar outros aí, cara. Bora. E se hoje você tivesse o poder de levar uma mensagem, uma frase para todo mundo, qual seria? Cara, assim, não tem como desconectar. Foi a primeira palavra dita esse ano, tá? A gente começamos o ano de 2025, né? O ano de desafio, de mudança. Eu peguei um gerente meu, acho que o Sidney não estava de férias, né? Estava viajando. E a gente rodou todas as lojas e eu fiz uma oração junto com ele, né? Em todas as lojas, parei a loja, peguei o cliente, participa comigo. Quem tinha cliente, participa comigo. E eu falei exatamente para todo mundo, falei, não tem como desassociar a sua vida material da sua vida espiritual. É impossível. Porque nós somos parte integrante da espiritualidade. O fôlego divino habita em nós. Né? Nós somos, antes de ser a alma vivente, nós éramos só um corpo. E o próprio Deus soprou em nós a essência dele. Então, assim, essa força, essa energia, essa sabedoria, dentro do ecossistema do universo, das criações, os únicos que são capazes de criar coisas e construir coisas somos nós, a espécie humana, né? Não existem outros. Então, não tem como desassociar a materialidade com a espiritualidade. Então, é isso. Isso tem que estar no pilar do nosso conhecimento, a despeito da sua crença religiosa. Nós não estamos falando de religião aqui. Estou falando da essencialidade, daquilo que nós somos essencialmente, que é a imagem e semelhança de Deus, nascido para dominar sobre todas as coisas. É isso. É isso. Acho que não tem mais o que falar. É exatamente isso. Aí o resto. A gente começou e encerrou o podcast só com porrada lá em cima de conteúdo, de conhecimento. É muito bom. Eu queria te entregar um presente aqui, um agradecimento por você ter participado aí do podcast conosco. Muito obrigado aqui e uma salva de palmas para vocês aí por ter entregue. Obrigado aí, pessoal. Maravilhoso. Obrigado, irmão.